Você já fez caldo de ossos na sua casa? Pois é, se você pesquisar na internet, você vai ver que muitas receitas levam 6 horas, 8 horas, 12 horas, enfim, aí fica complicado, né? E tudo que a gente quer é só agregar sabor para os nossos pratos, né? Hoje eu vou te ensinar a fazer caldo de carne, de ossos, de uma forma muito rápida e simples. Mas você vai precisar de um utensílio super importante, que é o que vai destravar essa habilidade de fazer tudo mais rápido. E essa queridinha aqui, a panela de pressão. Pois é, com a panela de pressão você consegue reduzir o tempo de cozimento de 6, 8, 12 horas para 1h30, 2 no máximo. E aí você já vai ter um caldo riquíssimo, tanto em sabor quanto em gelatina, que é um dos ingredientes principais e uma das coisas mais desejadas no nosso caldo. O motivo de demorar tanto para a gente conseguir fazer um caldo desses normalmente, sem usar a panela de pressão, é que a gente precisa quebrar o colágeno que tem nesses cortes que a gente utiliza de carne para fazer o caldo em gelatina. Então isso leva um certo tempo. Porém, com a nossa querida panela de pressão, a gente consegue subir a temperatura interna para cima dos 100 graus Celsius normal da água. Então a gente consegue atingir 120, 121 graus Celsius. Isso acelera demais o processo da quebra desse colágeno e gelatina. E é isso que vai dar a textura perfeita para o seu caldo. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho dos cortes que a gente vai utilizar hoje. Hoje eu vou misturar dois tipos de carne. Primeiro, carne suína e de frango. Se você quiser, você pode fazer só com suíno, só com bovino, só com frango. O frango, como ele é mais delicado, ele leva menos tempo de cozimento. Então você vai levar aí em torno de 1 hora para você conseguir extrair todos os sabores dele. Carnes como o suíno, você pode colocar por 1h30, aí depende também se você pegar ossos maiores ou menores. E o bovino também, você pode colocar até 2h30 no bovino para você conseguir extrair todo o colágeno e dissolver ele bem em gelatina. Então eu estou aqui com costela suína e sobrecoxa de frango, tudo com pele, com osso, o que for, que isso vai trazer mais riqueza de sabor. Porém, um detalhezinho, você tem basicamente dois caminhos para seguir logo no início, né? Para você fazer o seu caldo de ossos ou de carne. Então, primeiramente, você pode ter um caldo mais limpo ou menos limpo, né? Então, para você fazer ele mais limpo, eu vou te ensinar como é que faz isso, porque repara que a carne ela tem as suas impurezas, né? Então, a gente vai remover isso sem perder o sabor, a textura, enfim, aquilo que vai dar aquela característica toda saborosa para o nosso caldo. E esse caldo que eu vou fazer, ele é sem aromatizantes no início. Eu vou colocar depois, porque eu quero fazer um lamen hoje, que é aquela sopa japonesa com macarrão, com carne e tal. Então eu vou já saborizar o meu caldo. Porém, se você quiser, você pode fazer só o caldo de ossos, por exemplo, que você vai ter um caldo maravilhoso para você usar. Enfim, você pode deixar ele congelado e tal, para você usar aí nos seus pratos durante a semana, enfim, o que for. Aqui é fácil, é só colocar todos os pedaços de carne, osso que você for usar dentro da panela e a gente vai cobrir até dar, no meu caso aqui, até dar o limite máximo da panela. Nunca exceda o limite máximo, porque daí você vai ter problema com ela transbordando e tal. Mas nesse primeiro momento a gente só vai deixar ferver sem colocar pressão. Ó, cobri aqui com água, coloquei todas as minhas carnes, né? E agora a gente vai deixar isso daqui ferver. Repara que a água já está um pouco suja, né? Então não tem problema. A gente vai limpar a superfície, né? Do que a gente colocou aqui dentro. Repara que nem está fervendo ainda. E já está saindo todas essas impurezas aqui que a gente vai tirar do nosso caldo. Então vamos deixar mais um pouquinho. Nossa água está fervendo. Agora eu vou abaixar o fogo. E a gente vai deixar aqui, ó, 20 minutinhos. Para ter certeza que a gente vai extrair todas as impurezas que estão ali entranhadas dentro enfim, na superfície, né? Ó, deu tempo, eu vou desligar o fogo e agora a gente vai fazer o seguinte, descartar toda essa água e limpar bem toda a superfície aqui em água corrente. Vamos lá. É bom você ter um strainer desse tipo aqui, uma peneira nesse estilo aqui. Ela é bem útil nesse tipo de situação. Não tem problema, pode jogar tudo aqui mesmo. Tá tudo certo.
E ó, tem que limpar essa panela também. Não tem problema água corrente aqui, tá? Joga um pouco de água antes, para você não queimar sua mão, né? E aí, ó, pode esfregar bem mesmo, para você tirar o excesso, deixar ainda mais limpo, ó. Beleza, tô reservando aqui ao lado. Tá vendo? Olha a quantidade que fica só ali, hein? A gente tirou bem mais, porque isso aqui vai quebrando, né, com a temperatura. Vai virando um pozinho bem fino, então, enfim, isso aqui é indesejado. Não que ele vai deixar um gosto ruim no seu caldo, mas ele vai talvez deixar um gosto não tão límpido, né? E certamente o visual é a parte mais impactada aqui, então isso aqui pode... Bom, enfim, agora eu vou dar um trato aqui, limpar a panela, voltar tudo para lá e já volto. Agora que a gente vai levar para a panela de pressão, se você quiser, você pode colocar junto alguns temperos secos para dar uma personalidade diferente, né? Um perfil de culinária asiática, árabe, alguma coisa do tipo, para você fazer uma sopa ou o que for. Se você quiser, você pode fazer um caldo limpo, eu digo limpo no sentido do paladar, sem muita personalidade de aromas diferentes, para você, quando você congelar, depois você descongela ele em partes, para que você possa fazer pratos diferentes e aí adicionando esses temperos a gosto. Mas se você for fazer um caldo e você quiser usar para só uma das finalidades, você pode já agregar uma camada de sabor, tipo colocando uma pimenta preta, semente de coentro, tem canela em pau aqui também, anis estrelado. São várias coisas que dá para usar. Minha sugestão nesse caso é você seguir alguma receita para você ver qual o perfil que você quer no final, mas cuidado para você não exagerar na quantidade de temperos. Um exemplo, aqui eu tenho a pimenta da Jamaica, né, que é o tal do Allspice, lá nos Estados Unidos. Isso aqui tem um gosto muito forte, parecido com cravo, canela. Se você errar a mão, isso daqui vai dominar o seu caldo. Então, agora eu vou só colocar um pouquinho de pimenta preta e é isso. E aí a gente... Bom, eu já estou com o meu caldo com água. Lembrando mais uma coisa importante. Outras coisas que você pode adicionar ali no seu caldo para dar mais sabor são alguns legumes, né? Então, por exemplo, a cebolinha é muito boa, cogumelos, tanto in natura como esse, quanto o desidratado, que tem muito mais concentração de sabor, isso vai adicionar bastante umami, né? Digamos assim, no seu prato. Cebola também é muito bom, cenoura, enfim, são várias coisas, mas você não precisa adicionar agora nessa etapa da panela de pressão, você pode adicionar depois, sem problema algum, até porque se você deixar 1h30 com cebolinha lá dentro na panela de pressão, ela vai se desfazer, às vezes começa a soltar algum aroma ou gosto indesejado, então o ideal para esses alimentos mais delicados e in natura, que não sejam secos, né? O ideal é você adicionar depois da panela de pressão. Ó, como eu disse, estou adicionando aqui, ó, algumas pimentinhas pretas. Tem um amigo que me trouxe lá do Vietnã, essa pimentinha aqui também é parecida com a preta, ela é preta também, né? Mas ela tem um perfil de sabor um pouquinho diferente, vou adicionar algumas aqui. É só fechar, certifique-se de que tá tudo certo, cada panela de pressão tem a sua característica, né? Então, ó, vou ligar inicialmente em fogo alto, depois que atingir a pressão a gente começa a contar e a gente vai contar 1h30, então segura aí, vamos ver. Ó, já tá com pressão, vou baixar um pouco o fogo aqui. E agora eu vou mandar aqui 1h30 de timer e aí a gente volta depois disso para desligar o fogo e esperar a pressão baixar naturalmente. Acabou a pressão, agora desliga e deixa isso aqui sair na pressão natural. Nada de jogar embaixo da pia, de pegar com uma faca aqui e levantar, não faça isso, tá? Então deixa do jeito que tá, vamos esperar, demora uns 20 minutinhos. Só um detalhe, antes de você abrir a panela, ó, você pode vir com um garfo e se não sai nem um pouquinho de ar, não faz nenhum barulho, aí tá seguro para você abrir, ó, tranquilamente. No meio da gravação eu cometi um pequeno engano, eu acabei deixando o fogo alto aqui da panela de pressão e evaporou todo o líquido. Pois é, tome cuidado, não faça isso em casa. E agora eu já fiz todo o processo do zero, só que em vez de estar usando a costela suína e sobrecoxa de frango, agora eu estou usando só uma costela de ripa de carne bovina. Eu deixei, depois que bateu a pressão, eu deixei aqui mais ou menos 1 hora, aliás, exatamente 1 hora. Desliguei o fogo, lembrando, atingiu a pressão, fogo baixo,
Passou 60 minutos, desliguei o fogo, esperei a pressão sair naturalmente. E aí repara na quantidade de líquido que a gente tem aqui dentro. E olha só que maravilha. E agora a gente vai drenar, obviamente, para dentro de um recipiente, né? Mas para separar o sólido do líquido. Para fazer essa etapa aqui, eu tô com um bowl aqui bem grande, né? Uma tigela que cabe aí uns 3 litros e alguma coisinha. E aqui eu gosto de colocar esse aqui, uma peneirinha. E aí é só despejar o líquido lá dentro. Só para você ver aqui como é que ficou essa costela. Mas ó, repare, eu deixei no tempo certo, então o osso ele ainda tá firme. Isso é importante, tá? Se você deixar muito tempo, vamos supor, vou deixar 3 horas na pressão. Cara, cuidado, porque isso vai começar a liberar alguns compostos que a gente não quer. O osso começa a se desintegrar, começa a soltar um gosto de carne meio desagradável. Enfim, então evite. Aqui não vai ter muito segredo. Você pode usar recipientes de plástico se você não gosta. Pega um recipiente de vidro mesmo, mas eu acho esses muito mais práticos. Eles são atóxicos, né? Então, teoricamente, é feito para isso. Então, eu venho aqui com o meu caldo já resfriado. Vou colocar até a medida. Tá bem bonita a coloração. Ele tem uma boa proporção aí de nutrientes, sabor. Isso porque a gente usou essa carne, né? Se você combinar aí com carnes cartilaginosas, por exemplo, pé de frango, coisas do tipo, você vai ter um caldo ainda mais espesso, né? Olha só, me rendeu aqui mais ou menos uns 2,5 litros, alguma coisa assim. Eu coloquei uns 4 litros na panela, então tenha em mente que uma boa quantidade disso vai acabar evaporando, claro que depende da temperatura. Você pode misturar, como eu disse, os tipos de carne. Se você colocar uma de carne bovina com uma carne de frango, só toma cuidado porque tem tempos de cozimento diferente. Então a minha sugestão nesse caso seria, por exemplo, pegar esse caldo bovino, começa sempre com a carne que leva mais tempo. Você primeiro vai com a carne bovina, depois geralmente para suína e daí para de frango. Agora, se você quer dar um perfil de sabor diferente para o seu caldo, esse aqui ele tá bem neutro, você pode ver até pela coloração dele que ele tá bem limpo, né? E no sabor isso vai se refletir também, ele provavelmente vai ter uma boa mistura de gosto de carne com a textura do caldo, sem ficar muito gorduroso, muito espesso. Teve um aqui que ficou um pouquinho mais, que foi o primeiro que eu despejei, isso aqui é um pouquinho de gordura. E conforme ele vai resfriando, a tendência é que essa gordura vai ficando na superfície e ela vai gelatinizando. Então você consegue até tirar isso depois e deixar o seu caldo menos gorduroso. É só a gente congelar isso daqui. Existem outras coisas que você pode fazer com isso, por exemplo, colocar numa panela e reduzir até ficar um caldo bem concentrado. Ali você pode usar quase como se fosse aqueles caldos de carne secos e desidratados. Você pode porcionar também em formas de gelo, congelar, e você vai fazer um arroz, você vai fazer uma carne, alguma coisa assim, você pode jogar um desses 2, 3 cubinhos para dar um sabor extra, uma textura um pouco diferente para o seu prato. Antes de você congelar o seu caldo, lembre-se de rotular para você saber o que é isso depois, porque se você tiver vários caldos diferentes, sopas, coisas assim, fica impossível você lembrar o que era um negócio que você fez 1 mês atrás, 2 meses atrás. Nada supera a versatilidade, o sabor e os nutrientes de um caldo feito em casa. Testa aí, depois deixa aqui nos comentários o que você achou do resultado. Eu fico por aqui e até a próxima.